Se você gosta de séries como Game of Thrones ou House of the Dragon, você precisa entender que todos os personagens estão destinados à morte. Nesse vídeo eu vou te contar as mortes mais importantes do livro Fogo e Sangue, que a série A Casa do Dragão, da HBO, se baseia. Vou deixar marcações no tempo do vídeo caso você queira pular para ver o fim de cada personagem. Meu nome é Henrique Moraes e se você gosta dos meus vídeos, peço que deixe o like para que a plataforma mostre eles para mais pessoas e assim eu continue trazendo os vídeos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora se prepara que as mortes estão só começando. Valar Morghulis. Valar Morghulis. A dança começou com a morte do rei Viserys I Targaryen. Ele deu continuidade ao reinado próspero e pacífico de seu avô, Jaehaerys I. Viserys foi o último montador de Balerion, o Terror Negro. Depois da morte de Balerion, ele nunca mais se uniu a outro dragão. Ele sempre teve uma personalidade pacífica, amava sua família e principalmente seu irmão Daemon, apesar de todas as diferenças entre eles. No livro, Viserys sofria de uma doença onde seus ferimentos não cicatrizavam adequadamente. Em seus últimos anos de vida, seu corpo estava debilitado, com partes necrosadas e dificuldades graves de coagulação. Muitos chamam a doença que ele teve de a maldição do trono, já que grande parte de seus ferimentos veio de cortes que teve ao se sentar na cadeira feita de espadas. Viserys morreu no ano 129 depois da conquista, e sua morte iniciou o conflito chamado a Dança dos Dragões. Lucerys Velaryon foi a segunda morte e a que fez a guerra parar de ser com corvos e sim com dragões, como diz no livro. O príncipe Lucerys Velaryon, também conhecido como Luke, foi o segundo filho da princesa Rhaenyra Targaryen e seu primeiro marido, Sir Laenor Velaryon. Na verdade, o pai de Luke era Harwin Strong, ou seja, o garoto era um bastardo. Ele era um cavaleiro de dragão e montava o pequeno Arrax. Quando Viserys morreu, Rhaenyra ordenou que seus filhos fossem pedir apoio das grandes casas de Westeros. Lucerys voou para a Ponta Tempestade, mas infelizmente encontrou Aemond Targaryen lá. Quando Lucerys fugiu com seu pequeno dragão Arrax, foi perseguido pelo maior dragão vivo, Vhagar. E naquele céu tomado pela tempestade, Lucerys Velaryon foi despedaçado junto com Arrax. Agora não tem mais volta. Agora é fogo e sangue. A terceira morte foi a de Jaehaerys Targaryen, o filho do rei Aegon II. Quando Viserys I morreu, os Verdes nomearam Aegon como rei. Por isso toda essa guerra. Quando Rhaenyra soube da morte de seu filho, ela entrou em desespero. Logo em seguida recebeu uma carta de seu marido Daemon Targaryen, vinda de Harrenhal. Na carta dizia: olho por olho, um filho por um filho. Lucerys será vingado. Foi aí que arquitetaram a terceira morte da Dança dos Dragões. Daemon mandou dois assassinos conhecidos como Sangue e Queijo para que matassem o filho do rei Aegon II. Eles entraram nos aposentos da rainha Rhaenyra Targaryen durante a noite. Fizeram ela implorar pela vida de seus filhos. Ela queria dar a sua própria vida para salvar eles, algo que a série House of the Dragon não adaptou. Vale lembrar que no livro ela tem 3 filhos com o rei Aegon, não 2 como mostra na série. E Maelor, seu filho mais novo, será o gatilho principal para que a rainha Rhaenyra tire a própria vida. Os assassinos mataram seu filho mais velho, o herdeiro do rei, e fugiram com a cabeça dele. Agora não tem mais volta. A próxima da nossa lista é a Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi, esposa de Corlys Velaryon. Ela morreu no melhor episódio de A Casa do Dragão já lançado até agora, que mostra a Batalha do Pouso de Gralhas. No livro, Rhaenys cai numa emboscada, uma armadilha feita pelos irmãos Aemond e Aegon, junto com Criston Cole, da Guarda Real. Na série, ela cai na mesma armadilha e morre quando Vhagar mata seu dragão Meleys. A diferença é que na série, fizeram o Aemond atacar o próprio irmão e também desejar a morte dele, outra grande mudança em relação ao livro. E foi assim que morreu a rainha que nunca foi. Agora vamos para as mortes que vão acontecer na terceira temporada e adiante. Isso se não mudarem nada até lá, né galera? Então presta atenção aí para você comparar quando a nova temporada lançar. Já salva esse vídeo aí para você ver quando as mortes da terceira temporada começarem.
O próximo da lista é o Jaehaerys Velaryon, outro filho bastardo da Rhaenyra com Harwin Strong. Essa é claramente uma das mortes mais trágicas de toda a história. Quando Rhaenyra enviou seus filhos legítimos para Pentos para ficarem lá, já que Westeros era perigoso para eles, o navio deles acabou sendo encontrado pela Triarquia, que estava ao lado dos Verdes. Nesse momento chegou também a frota de Corlys Velaryon, e então começou a Batalha da Goela, a maior batalha naval da história de Westeros. Vários dragões e mais de 100 navios. O dragão de Jaehaerys foi fisgado por um arpão, cortando toda a barriga dele. Jace caiu na água e em seguida foi atingido por várias flechas. Isso provavelmente vai acontecer ou no primeiro episódio da terceira temporada ou no segundo. O próximo é o Simon Strong. Vocês se lembram desse velho gente boa? Pois então, Simon se rendeu a Ovstar Caraxes, o dragão do príncipe Daemon Targaryen. Simon e seus netos foram então mantidos como reféns por Daemon. Na série a gente vê que Daemon até se deu bem com ele, e não prendeu ele como diz no livro. No livro, Simon foi libertado do cativeiro quando o senhor comandante da Guarda Real, Sir Criston Cole, recuperou o castelo. Mas infelizmente, Aemond Targaryen apareceu. O príncipe Aemond, furioso após a queda de Porto Real, acreditava que Simon era um traidor, que havia cedido Harrenhal facilmente a Daemon e que não foi realmente preso. Aemond forçou Simon para um duelo e então alimentou Vhagar com os restos mortais do velho cavaleiro. Aemond então ordenou as execuções dos Strongs restantes em Harrenhal, exceto Alice Rivers, a quem ele tomou como sua companheira de cama. Esse cara aí que vimos na segunda temporada teve um fim trágico quando Rhaenyra e Daemon tomaram a capital. Será que vai ser assim na série? Eu tenho minhas dúvidas, galera. Gwaine é irmão de Alicent, filho de Otto Hightower. Quando Porto Real foi atacada pelos negros em 130 depois da conquista, Gwaine correu para os estábulos para soar o alarme, mas foi agarrado, desarmado e arrastado até seu comandante, Luthor Langard, que ainda era leal ao príncipe Daemon Targaryen. Quando Gwaine o denunciou como vira-casaca, Sir Luthor cravou sua espada na barriga do Hightower e ordenou que os portões da cidade fossem abertos aos negros. Essa cena é muito importante que aconteça na série, pois mostra como os mantos dourados são fiéis ao Daemon Targaryen, que criou essa guarda da cidade. O próximo da lista é o Otto Hightower. Tanto nos livros quanto na série da HBO, ele foi responsável por usurpar o trono da Rhaenyra e ser um dos principais conspiradores. Na segunda temporada, ele foi demitido do cargo de conselheiro do rei. Na série, ele vai para a Campina para tentar conseguir mais apoio aos verdes. Já no livro Fogo e Sangue, a história é diferente. Ele vai para Essos para tentar trazer a triarquia para os verdes. Na série mudaram e fizeram o Tyland Lannister negociar com a triarquia. Ok, isso é uma mudança até que aceitável, né? Não muda muita coisa. Quando Rhaenyra toma a capital e se senta no trono de ferro, uma das primeiras coisas que ela faz é ordenar que cortem a cabeça do Otto. E a grande questão é, quem fará isso? Daemon Targaryen com a espada de Visenya, a Irmã Sombria ou a própria Rhaenyra, que vai pegar a espada e cortar a cabeça dele? Eu tenho essa teoria. Eu acho que a própria Rhaenyra vai cortar a cabeça dele na série. Nos livros não fica claro quem realmente cortou a cabeça dele. Vocês se lembram desse personagem? Quando ele tenta pedir Rhaenyra em casamento na primeira temporada, ele tem um irmão gêmeo, chamado Tyland, que eu mencionei anteriormente. O príncipe Aemond Targaryen fez com que Jason e sua tropa descessem as terras fluviais pelo Ramo Vermelho. E na Batalha do Ramo Vermelho, os senhores do rio correram para encontrar a tropa de Jason na batalha. Os homens ocidentais tentaram atravessar o rio 3 vezes, mas foram impedidos. Na terceira tentativa, o Lord Jason foi mortalmente ferido por de folha longa. Enquanto Jason estava morrendo de seus ferimentos, Sir Adrian Tarbeck assumiu o comando dos Homens do Oeste e destruiu o exército dos Senhores dos Rios. Lord Jason morreu de seus ferimentos pouco tempo depois. Muita gente odeia esse personagem, e com razão, né, galera? Mas e se eu te falar que provavelmente você vai ficar triste com a morte dele? Você acreditaria? Criston Cole deve morrer na terceira temporada de House of the Dragon, na batalha conhecida como O Baile do Açougueiro. Na segunda temporada nós vimos uma versão dele mais filosófica, pensativa, como se tivesse arrependido depois de todas as suas escolhas ruins. A série parece estar construindo um arco de redenção para ele. No livro, Sir Criston Cole, o Fazedor de Reis,
Rhaenys liderava o que restava do Exército Verde pelas terras fluviais para se unir às forças de Ormond Hightower e do príncipe Daeron Targaryen, personagens que ainda não apareceram, mas vou incluir eles aqui no vídeo. Porém, durante a marcha, os negros queimaram plantações, casas e florestas, deixando os homens de Criston Cole sem comida e cada vez mais enfraquecidos. Além disso, ataques de guerrilha e emboscadas constantes começaram a destruir lentamente o Exército Verde. Próximo ao Olho de Deus, Criston acabou cercado por forças muito maiores compostas por homens das terras fluviais e os nortenhos. Percebendo que não havia saída, ele primeiro tentou negociar rendição, mas foi recusado. Então decidiu buscar uma morte digna. Desafiou Sir Garibald Grey, o Lord Roderick Dustin e Sir Pate de Folha Longa para um combate singular, mas seus inimigos não quiseram lhe conceder a honra de morrer como cavaleiro. Antes que qualquer duelo começasse, Criston Cole foi atingido por uma chuva de flechas e tombou no campo de batalha, tendo um fim frio e brutal em meio à lama das terras fluviais. Ulf e Hugh Martelo. Vocês se lembram desses dois bastardos Targaryen? Durante o evento que ficou conhecido como a Semeadura, quando Rhaenyra buscou novos montadores de dragão para se unir ao lado dela, Ulf o Branco, esse bêbado inútil, conseguiu domar Asa Prata, o dragão que era da boa rainha Alysanne Targaryen. E Hugh Martelo, um homem movido apenas pela própria ambição e pela sobrevivência, e que só queria defender sua esposa e sua filha, ficou com Vermithor, o dragão do velho rei Jaehaerys. O caos ocorreu durante a primeira batalha de Tumbleton. Havia mais de 12.000 homens de Rhaenyra, mais os dois dragões contra 9.000 homens dos Verdes e o dragão Tessarion. Mas os traidores, por algum motivo, soltaram os dragões, gritando Dracarys. Vermithor e Asa Prata se voltaram contra a cidade, queimando todos, tanto os verdes quanto os negros. E a vitória caiu para os verdes. Dizem que Ulf, o Branco, abusava 3 mulheres por noite, em meio ao caos. Já o outro, proclamando-se Lord Martelo, desejava se tornar um rei. Hugh Martelo ganhou o apoio de alguns soldados que acreditavam em uma profecia que falava de um novo rei surgindo assim que um martelo caísse sobre um dragão. Enquanto Hugh se preparava para a batalha, um homem chamado Sir Jon Roxton matou-o com sua lâmina de aço valeriano, fazedora de órfãos. Jon foi morto pelos homens de Hugh, supostamente depois de escorregar nas tripas dele e cair no chão. Já o bêbado Ulf, o Branco, morreu ao beber um vinho envenenado. Esses personagens ainda não apareceram na série. Pra quem não sabe, Daeron Targaryen é o filho mais novo de Viserys com Alicent Hightower. Ele tem um dragão chamado Tessarion, que apareceu voando no último episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Daeron morre queimado na Batalha de Tumbleton. A morte do príncipe Daeron é considerada misteriosa e seu corpo nunca foi encontrado. Já Ormond Hightower, o senhor da casa Hightower, foi morto em combate durante a Batalha de Tumbleton. Gravem o nome dessa batalha, galera. No livro ela é gigantesca. Espero que na série também seja. O próximo da lista é o Adan Velaryon. No livro Fogo e Sangue, durante a Dança dos Dragões, quando o príncipe Jaehaerys Velaryon anunciou que os negros precisavam de mais dragões do seu lado, muitos homens em Pedra do Dragão se apresentaram para responder o chamado do príncipe. Adan de Casco foi um deles, juntamente com seu irmão mais velho, Alyn de Casco. Adan conseguiu ganhar o antigo dragão de Laenor Velaryon, Fumaresia. E Alyn procurou o dragão selvagem Fantasma Cinza, mas não conseguiu encontrá-lo e tentou domar Roubo-Ovelha, mas seu manto acabou sendo queimado pelo fogo do dragão. Isso tudo ficou de fora da série, mas pelo menos mostrou Adan reivindicando Fumaresia, ou na verdade o dragão reivindicando ele. Os cantores dizem que Adan voou de Porto Real para o Olho de Deus, onde ele pousou na sagrada Ilha das Faces e recebeu o conselho dos Homens Verdes. Para quem não sabe, os Homens Verdes são criaturas consideradas extintas em Westeros, mas talvez tenha alguns deles na Ilha das Faces. Vocês se lembram que um Homem Verde foi visto por Daemon Targaryen na Árvore de Represeiro na segunda temporada? Olha ele aí. Voltando, Rhaenyra considerou Adan um traidor, mesmo que ele tenha morrido em nome dela. Adan morreu na Batalha de Tumbleton. Ele tentou enfrentar Vermithor com seu dragão, mas Vermithor matou ambos.
Uma das mortes mais chocantes é a da rainha Helaena Targaryen. Lembram que eu falei que a morte dela vai ser diferente na série? No livro ela fica depressiva e não consegue mais olhar para o seu filho mais novo, Maelor Targaryen, que eu falei que foi cortado da série. Ela envia ele para longe, mas o cavaleiro que transportava ele morreu. Seu filho morreu também. E no livro Fogo e Sangue isso é brutal. Após esse acontecimento, Helaena ficou enlouquecida e há duas versões de como ela morreu. Dizem que ela não aguentou a dor e se jogou da janela, caindo nas estacas e sendo empalada. Mas há uma versão ainda mais pesada. Dizem que a própria Rhaenyra Targaryen a empurrou. Será que vai ser assim? Seja como for, o povo da cidade culpa Rhaenyra pela morte dela. Eu acho, galera, que a rainha Helaena estará grávida na série e que Rhaenyra vai empurrar ela nas estacas, matando ela e seu filho Maelor. Será? Comenta aí o que você acha. A próxima da lista é a própria Rhaenyra Targaryen. Após a revolta de Porto Real, Rhaenyra decidiu abandonar a cidade e fugir para a Pedra do Dragão com seu último filho. O caçula Viserys estava desaparecido após a Batalha da Goela. Ela então passou a manter o seu filho Aegon, o jovem, perto dela em todos os momentos. Aterrorizada e exausta, seu cabelo foi ficando cinza e abatido. Ela teve que vender a coroa do pai para comprar uma passagem até o castelo. Ela então desembarcou em Pedra do Dragão, mas acabou sendo traída por Sir Alfred Broome e seus homens que mataram os membros da guarda real da rainha e a capturaram. Ela foi levada para o rei Aegon II. Os dois trocaram rapidamente algumas palavras ríspidas e então o rei ordenou que seu dragão Sunfyre a matasse. E Rhaenyra foi devorada pelo dragão na frente de seu único filho ali presente. Aegon deixou o filho dela vivo e decretou que o título de rainha dela fosse removida de todos os registros oficiais e fez com que ela fosse lembrada apenas como princesa em todas as crônicas e histórias de Westeros. Essa personagem aí, conhecida como Miséria, teve um final trágico. Na primeira temporada ela estava ao lado de Daemon Targaryen, na segunda ela já estava mais próxima de Rhaenyra, se tornando sua mestre dos sussurros. Assim como acontece nos livros, ela mantém esse cargo até o momento que a Rhaenyra toma Porto Real. Porto Real é tomada por diversas pessoas aleatórias que querem governar. Eles capturam Mysaria. Eles fazem uma proposta para ela, caso ela conseguisse caminhar nua da Fortaleza Vermelha até os portões de Porto Real, sendo chicoteada. Algo parecido com o que acontece com Cersei Lannister em Game of Thrones. Ela deveria escolher esse destino ou outro muito pior. Então, ela aceita fazer a caminhada, mas acaba morrendo bem no meio do caminho. As mortes mais épicas de toda essa história são as de Aemond e Daemon Targaryen. Isso vai acontecer na Batalha Acima do Olho de Deus, evento esperado para a quarta temporada de House of the Dragon. Os pescadores e camponeses que viram aquela batalha jamais esqueceram do que viram. Quando o sol desapareceu no horizonte, dois monstros surgiram entre as nuvens como deuses da destruição. Seus rugidos ecoavam por léguas além de Harrenhal. De um lado estava Vhagar, a mais antiga e colossal das criaturas de Westeros. Do outro, Caraxes, o verme de sangue, feroz, rápido e cruel. Mas enquanto Vhagar possuía força brutal, Caraxes tinha velocidade. Daemon Targaryen conduziu seu dragão para o alto das nuvens, desaparecendo na escuridão do céu, até surgir de repente como uma sombra da morte. Caraxes mergulhou sobre Vhagar e cravou seus dentes negros no pescoço da velha dragão. Então os dois monstros começaram a cair. Presos um ao outro em meio aos rugidos e ao fogo, rasgavam carne e escamas enquanto despencavam dos céus. Vhagar abriu a barriga de Caraxes com as garras e arrancou uma de suas asas, mas o verme de sangue não soltava sua presa. E naquele instante, em meio à queda rumo às águas do Olho de Deus, Daemon realizou o ato que transformaria aquela batalha em lenda. O príncipe se ergueu da cela de Caraxes e saltou de um dragão para o outro. Com a espada Irmã Sombria nas mãos, Daemon atravessou o olho de Aemond Targaryen, o mesmo olho perdido na infância, enquanto os dragões despencavam juntos em direção ao lago. O impacto ergueu uma muralha de água gigantesca, alta como as torres arruinadas de Harrenhal. E quando as águas se acalmaram, a lenda havia chegado ao fim. O corpo de Aemond foi encontrado anos depois, montado na cela de Vhagar, com a espada cravada no olho. O corpo de Daemon Targaryen nunca foi encontrado. Já estamos quase no final do vídeo, então peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A próxima morte é a do rei Aegon II Targaryen. O rei já não era mais o mesmo homem quando a guerra começou a chegar ao fim. Queimado, mutilado e consumido pela dor, ele passava seus últimos dias na Fortaleza Vermelha, cercado por conspirações enquanto os exércitos inimigos marchavam em direção a Porto Real. Ainda assim, Aegon parecia viver preso a ilusões de grandeza, mas o reino já estava perdido. Os homens do
do Norte estavam chegando. Porto Real estava cercada pelo inevitável. Foi então que Corlys Velaryon aconselhou o rei a abdicar, vestir negro, partir para a muralha e encerrar a guerra antes que mais sangue fosse derramado. Mas Aegon II recusou. Naquela noite, após deixar a reunião do Pequeno Conselho, o rei entrou cansado em sua liteira e pediu que o levassem até o septo real. Como sempre, recebeu uma garrafa de vinho para aliviar suas dores. Mas dessa vez, o vinho carregava a morte. Quando um homem chamado Gillis Belgrave abriu as cortinas da liteira, encontrou Aegon II morto, com sangue escorrendo pelos lábios. Assim terminou o homem que havia mergulhado Westeros na Dança dos Dragões. Não em batalha, não pelo fogo de dragão, mas envenenado pelos próprios aliados. Com sua morte, os sinos de Porto Real anunciaram o fim da guerra. A bandeira de Aegon II foi abaixada da Fortaleza Vermelha e Aegon, o jovem, ascendeu ao Trono de Ferro, unindo os dois ramos destruídos da Casa Targaryen ao se casar com a filha do rei. E assim acaba a Dança dos Dragões. Duas crianças assustadas, cuspindo votos que eles não entendiam. A filha mais nova de Aegon II e o filho mais novo de Rhaenyra Targaryen. A Dança dos Dragões terminou, mas a Casa Targaryen jamais voltou a ser a mesma. Comenta sobre o que você quer ver no próximo episódio aqui do canal. Muito obrigado a todos e eu te vejo no próximo vídeo.